Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. A lição de hoje é a lição de número 6. Classe Sara vai estudar hoje usando a fé diante dos confrontos. Texto áureo se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor, Deus. Objetivos da lição são 3. Ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Texto de referência está em 1 Reis 18, 22, 23, 24 e 39. As leituras complementares se encontram em 1 Reis 17:1, 17:14, 17, verso 6, 17, verso 24, 1 Reis 18, versículo 17 e 18:42. A introdução diz assim, irmãos: diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nessa lição, veremos que o profeta Elias encontrou forças em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo. O método da chamada divina. Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. No século IX a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo. 1 Reis 16, 30 e 31. Elias então foi chamado por Deus para ser porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eram um povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. Irmãos, aqui no capítulo 16 de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, irmãos, este era o rei que estava governando Samaria, reino do norte, quando esse episódio que nós vamos estudar aconteceu. Então, quem era o rei? O rei era Acabe, né? E a Bíblia diz que ele fez perante o Senhor tudo que era mal. Ele fez coisas piores do que os reis que antecederam ele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel. Primeira coisa errada que Acabe fez, irmãos, foi casar com uma mulher estranha, né? E o pior, ela era filha de Etibal. Quem era Etibal? Etibal era o rei dos Sidônios e ele era o sacerdote de Baal, né? Então veja bem, a mulher com quem Acabe se casou, com uma sacerdotisa, né? Que não adorava ao nosso Deus, ela adorava ao Deus Baal. O seu pai era sacerdote de Baal, então ela foi criada nesse rito, né? Adorando a Baal. Ele era rei do Sidônio e foi e serviu a Baal e o adorou. Então veja aqui o que Acabe fez. Além dele casar com a Jezabel, ele serviu a Baal e o adorou. Levantou altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele, né?
Então, irmãos, eu fiz umas anotações aqui, porque a gente lê, às vezes, não presta atenção. Então, veja o que o rei fez, o rei Acabe. Ele casou com a Jezabel, que era filha do rei do Sidônio e sacerdote de Baal. Acabe, como israelita, o que ele fez? Ele serviu a Baal. Além dele casar com uma sacerdotisa, ele serviu a Baal. Ele se encurvou diante de Baal. Ele levantou um altar a Baal em Samaria, né? Ele edificou uma casa para Baal. Olha quanta coisa esse rei fez. E ele fez muito mais para irritar ao Senhor, né? Ele fez coisas que deixou o nosso Deus irado. Então, era este rei que estava governando Israel, né? E Deus vendo tudo isso, Deus levantou Elias, né? E aqui o comentarista fala que ele levantou Elias, que ele trouxe Elias, que Elias foi chamado por Deus para ser porta-voz de Deus, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram um povo seleto. Os israelitas, irmãos, quando eles saíram do Egito, Deus deu os 12 mandamentos para Moisés. Dentre os mandamentos, nas 12 tábuas, estava escrito: não adorarás a outros deuses, somente ao Deus, somente ao Senhor dos Exércitos, somente ao Deus Todo-Poderoso é que os israelitas deveriam adorar. E aqui a gente percebe que o rei Acabe, casando com a Jezabel, trouxe outros costumes para Israel. E Deus levantou Elias para lembrar ao povo que eles eram um povo seleto e que eles pertenciam ao Senhor. Eu anotei aqui uma coisa que eu achei importante, irmão. O que quer dizer Baal? Baal significa senhor ou marido. Ele era um deus da tempestade, né? Ele era considerado um deus da tempestade. E o Deus, segundo, né, os seus adoradores, ele era um Deus responsável por enviar chuvas e fertilidade na terra, né? Veja bem. Os israelitas, povo conhecedor da palavra, né, conhecedor dos mandamentos, adorando a um Deus pagão que, segundo eles era conhecido por fertilizar a terra, era conhecido por ser o Deus da tempestade e trovão, né? Quando a chamada de Deus prevalece. Então, esse era o contexto em que o povo vivia, né? E que Elias foi chamado para alertar o povo, chamado por Deus para alertar o povo. Quando a chamada de Deus prevalece, a cada dia a idolatria crescia, a situação piorava no Reino do Norte. 1 Reis 32 e 33. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rondava a todo momento? Olha aqui, irmãos, isso é uma pergunta, né? E aí, estudando a lição, a gente vai aprendendo, né? Que o evangelho hoje a gente vê muitas pregações assim, irmãos, totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, né? Então, tantos profetas que fizeram a vontade do Senhor e foram perseguidos, foram mortos. E a gente, às vezes, não quer passar por uma luta, a gente reclama, a gente questiona. E aqui está dizendo que quanto mais você tenta fazer a vontade do Senhor, você é perseguido, né? Então, aqui o comentarista está perguntando,
Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rondava a todo momento? Como? Né? Porque o que aconteceu aqui? Elias, ele estava confrontando o povo, porque assim, quem é o Deus Todo-Poderoso, irmão? Quem é que manda a água? Quem é que manda a chuva? Quem é que fertiliza a terra? É Deus. E aí o rei Acabe casa com uma mulher pagã, né? Que trouxe idolatria para Israel e que adorava esse Deus Baal, né? Que eles conheciam como Deus que fertilizava a terra, que mandava chuva. E aí chega Elias confrontando e mostrando que o verdadeiro Deus era o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Jezabel estava louca, estava lá matando todos os profetas, né? Porque na visão dela, eles que estavam impedindo a terra de ser fertilizada, né? Então ela já tinha matado muitos profetas por conta disso, né? Porque ela queria que todo o povo de Israel adorasse ao Deus Baal. Os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria se assustado ao assistir os corvos chegando para lhe alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Veja bem, irmãos, a gente, com a nossa mente limitada, a gente também gosta de limitar o poder de Deus, né? Mas Deus tem os métodos peculiares, né? Veja bem, um corvo, um pássaro que gosta de carne, esse corvo alimentava Elias ali no ribeiro de Querite, né? E não é assim que acontece, irmãos? Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade, meu pai estava muito doente, e nós tivemos um problema, minha mãe quase perdeu a casa dela, e eu estava no segundo ano da faculdade, e eu não podia deixar meu pai perder a casa, foi um período de muita luta para a nossa família. Deus preparou, irmãos, uma umbandista, uma macumbeira para me ajudar. Sabe o que Deus fez ela fazer, irmãos? Ela me deu um cheque em 1995, de R$5.000, irmãos, para eu ir lá e quitar aquele ano da faculdade. Eu fui, quitei. No outro ano eu tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado, para pagá-la. E aí atrasei de novo e Deus tocou no coração dela de novo para ela liberar um valor de R$3.000 na época para eu pagar. Veja bem, por que Deus não usou um crente? Por que Deus não usou um irmão, né? Não, irmãos, Deus usou uma macumbeira para me ajudar. Então, irmãos, a gente tem que entender que nós somos de Deus e que tudo que há no mundo é do Senhor. Tudo. Tudo que há na face da terra foi Deus que fez, irmãos. Deus que fez. Todo o poder é dele. E ele usa quem ele quer, não é quem a gente imagina. Deus usa quem ele quer. Porque tudo é dele, ele faz o que ele quer. E aí, irmãos, me fez lembrar aqui do direito civil. Direito civil, quando você compra um imóvel, você compra uma casa, você passa aquela casa para o seu nome, você quitou, você transferiu aquela casa para o seu nome, aquela casa é sua. Você pode pintar ela de vermelho, quarto de roxo, cozinha de amarelo. Você pode tirar o modelo da janela, colocar outra janela. Você pode ter 10 cachorros dentro daquela casa, passarinho, papagaio.
Você não está contente com as telhas, você pode colocar laje. Você quer aumentar a metragem, você constrói para cima. Por quê, irmãos? Porque a casa é sua, você é o dono. Você faz o que você quer. Mesmo assim é Deus. Deus é dono de tudo. Deus não precisa pedir permissão para mim, para você, para ninguém. Para fazer o que Ele quer, para abençoar quem Ele quer, da forma que Ele quer, né? Então, irmãos, que nessa manhã nós aprendamos que todo poder pertence ao Senhor. E que nós nunca vamos conseguir, irmão, a nossa mente nunca vai conseguir alcançar o tamanho da grandeza de Deus. Deus é imenso em poder, em sabedoria, em longanimidade. E finalizando, irmãos, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom porque nós não temos nada. Nós somos ingratos, irmãos. A gente acha que tem alguma coisa, nós não temos nada. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus, irmãos. O item 2 diz assim: Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Deus o manda para o ribeiro de Querite, para Sarepta, para Samaria, para Horebe, para Betel, para Jericó e para Jordão. Olha que lindo, irmão. Deus contava com Elias. Será que Deus pode contar com nós, irmão? Será que Deus pode contar conosco? Aqui está dizendo, não vai dar tempo da gente comentar, mas os irmãos lá em casa, irmãos. Tira um tempo, irmãos, para ler a palavra do Senhor, para vocês se fortalecerem. A gente se fortalece, irmãos, é da palavra de Deus. E quanto mais você quer aprender, mais o Espírito Santo vai colocando vontade em você, irmãos, de aprender. Então leia. Olha para quantos lugares o Senhor mandou Elias. Mandou Elias lá para o Querite. Ficou lá perto desse riacho, sendo alimentado por corvo, e bebeu a água do Querite. Só que quando Elias profetizou que não ia mais chover na terra, a água do ribeiro secou, irmãos. E ele teve que sair dali. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Que o sol que Deus manda para o justo, manda para o injusto também, irmãos. Então, às vezes as pessoas falam, mas por que eu estou passando por isso? Porque a pandemia está aí, irmãos, está pegando todo mundo, né? Então, vem para os infiéis e vem para os fiéis também a prova, irmãos. Mas a diferença que a gente tem dos que não creem no Senhor é que a gente crê que Deus vai dar vitória. E a gente tem que obedecer e tem que saber esperar, não é, irmãos? Então aqui, em nenhum momento, Elias reclamou. Ele foi para o Querite, depois ele foi lá para Sarepta, depois para Samaria, para o Monte Horebe, para Jericó, para o Jordão. Então que a gente aprenda nessa manhã, né, a nos colocar à disposição de Deus, né, irmãos? E não reclamar, né? Quando Deus te pedir algo. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Não seria mais viável que alguém de seu povo lhe acudisse? Veja bem, irmãos, a razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhada em um nível assustador de idolatria e a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Veremos mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. Um foi bênção para o outro. Olha que lindo aqui, irmãos. E aqui, veja bem o modo, né? Por que Deus não escolheu um israelita lá, né? Um judeu do povo de Israel para ajudar Elias? Porque estava tendo um confronto, irmão. Estava tudo bem, né? A agropecuária estava boa, né? Eles viviam disso, né? Plantações estavam ótimas.
e aquela mulher propagando que Baal era o deus da fertilidade, e o povo se contaminando com os ritos pagãos, adorando, né, a Baal. O povo estava adorando, o povo fazia sacrifício. Esse Baal era um deus que, segundo a história, ele recebia sacrifícios humanos de crianças, né? Então, veja bem, irmãos, o povo de Deus estava ali sacrificando também, irmãos. Os irmãos já parou para meditar que estava havendo sacrifício de crianças e o povo de Deus estava envolvido com isso? Então, chega Elias, um profeta de Deus, falando tudo ao contrário. O que ia acontecer com Elias, irmãos? Por isso que Deus mandou uma viúva. E a palavra de Deus fala que Deus preparou essa viúva para cuidar de Elias, né? Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes nem depois. 1 Reis 17:12. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte. Ela vivia com um filho e tinha apenas o suficiente para os dois. Depois disso, iria morrer. Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. O Senhor socorreu seu profeta na hora da crise, primeiro por meio dos corvos, depois por intermédio da viúva de Sarepta. Olha os meios, irmãos, que Deus utilizou para socorrer Elias. Primeiro preparou os pássaros, os corvos, né? E depois colocou uma viúva miserável. A viúva, irmãos, diz a palavra que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E que ela estava se preparando para fazer lá um bolo para ela comer e morrer, porque a seca chegou também ali naquela cidade aonde ela morava, né? E aonde essa mulher morava? Ela morava lá perto de Sidom, lá na cidade da Jezabel, essa viúva morava. Ela morava lá na cidade da Jezabel. E Deus preparou ela para socorrer o Elias. E diz a palavra que o Elias chega para ela e fala para ela fazer um cozido para ele, que não ia faltar óleo e nem ia faltar farinha. E a viúva, irmão, veja você, a viúva obedeceu, olha lá a verdade aplicada. Ela creu e ela obedeceu e ela fez o bolo com aquele pouquinho, com aquela farinha, aquele pouquinho de farinha. E o azeite, ela foi lá, preparou o bolo para o profeta Elias, comeu. E diz a Bíblia que não parou de jorrar azeite da botija, né? E nem a farinha acabou, até quando cessou a seca, irmãos. Deus cuidou daquela viúva. Deus cuidou daquela mulher miserável. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que Deus abençoa quem é generoso, irmãos. Ela foi generosa com o profeta. Ela poderia não ter crido, né? Ela poderia não ter obedecido, mas ela creu na palavra do profeta. E ela preparou aquela comida para o profeta. Ela cuidou dele primeiro. Então fica uma lição para a gente aqui nessa manhã, irmãos. Vamos aprender a generosidade, irmãos. Vamos ser generosos. Olha para sua família, irmãos. Veja alguém na sua família que está precisando de ajuda.
e que você pode ajudar e você não tem feito isso. Deus está falando aqui, ó. Na crise, a viúva de Serepta foi bênção para Elias. Que você, que eu, nesta manhã, possa ser bênção, irmãos, para alguém que esteja precisando. E o comentarista fala que o Senhor socorreu seu profeta na hora da crise. Primeiro por meio dos corvos, depois por intermédio da viúva de Sarepta. Esses foram os meios que Deus usou para socorrer Elias. Então, irmãos, que nessa manhã nós venhamos aprender a ser generosos, irmãos. Ajudar, irmãos, aqueles que estão precisando. Irmãos, outro dia eu estava meditando, né? Sobre o Evangelho. E quando Jesus veio, Deus mandou Jesus, foi para libertar as pessoas que estavam escravas, cativas, doentes. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho, o que Deus quer é que a gente ajude as pessoas a conhecer Deus, porque Deus, Ele carrega os fardos das pessoas. Então, o Evangelho é simples. A gente tem que levar o Evangelho, falar do amor de Deus, irmãos. Orar pelas pessoas, para que elas sejam libertas das enfermidades, dos demônios que oprimem, irmão, as pessoas. O Evangelho é isso, irmãos. Dar comida àquele que está precisando, né? Dividir o pão, irmãos, com quem tem fome. Esse é o Evangelho. Isso é amar, irmãos, o irmão. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, os cristãos não devem entrar em pânico. Veja o caso da viúva de Sarepta. Esta mulher estava à beira da morte. Todas as palavras lhe eram contrárias. Para onde quer que olhasse, ela só enxergava a morte. Contudo, ao socorrer o profeta Elias, a provisão chegou à sua casa. 1 Reis 17:16. É preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Neste tempo de incerteza que atravessamos, quero lhe dar uma ótima notícia. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenha certeza de que a bênção de Deus irá chegar até vocês. Disso não duvidem. Então, irmãos, você quer ser abençoado, irmão? Abençoe alguém, irmãos. Que Deus vai abençoar você também. Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. 1 Reis 18:21. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. Confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Convocou o povo de Deus para o Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. 1 Reis 18:19. Ali 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. 1 Reis 18:24. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício, e assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Deus foi fiel para com seu servo e lhe honrou perante todos. Assim acontece com os servos de Deus na atualidade, onde confrontos do império das trevas chegam a todo momento. Não é verdade, irmão? A todo momento tem confronto na nossa vida, irmãos. Porque assim, aqueles que aceitaram a Jesus,
que decidiram mudar a velha vida, né? Através do Espírito Santo, porque diz a palavra que de nós mesmos a gente não consegue, mas é o Espírito Santo que vai nos purificando. Eles vão sendo confrontados, irmãos, todo dia, toda hora. É dentro da família, é no seu local de trabalho, é com seus vizinhos, é com seus filhos que não são cristãos, marido que não é cristão. É uma luta diária, né? Mas assim, somos diferentes porque conhecemos o verdadeiro Deus, né, irmãos? E não foi diferente aqui com Elias. Mas ele se apresentou, ele não fugiu do desafio. E ele confrontou o povo e os profetas pagãos. E ele chamou todos os profetas de Baal. E ele lançou um desafio, né? Ele lançou um desafio, restaurou o altar, colocou o animalzinho ali, cortado em pedaços, e falou assim: o Deus que mandar o fogo e consumir o holocausto, esse é o verdadeiro Deus. A resposta divina em meio à fé, em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. 1 Reis 18:36. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. Salmo 91:2. Quando rogamos ao Senhor com toda a nossa devoção, a resposta vem pelos modos mais diferentes, como no caso da resposta a Elias no Monte Carmelo, frente aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Após a oração do profeta Elias, caiu fogo do céu e o Senhor consumiu completamente o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. A amplitude mais significativa da ação de Deus no Monte Carmelo foi que todo o povo caiu sobre seus rostos e disseram em uma única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Veja bem, irmãos, o povo de Deus estava sendo enganado. Veja o que uma má liderança faz, irmãos. Aquele rei, quando ele ficava com aquela mulher pagã, que traz os costumes dela para dentro do povo de Israel, o povo ficou cocheando em dois pensamentos, né? Adorando a Deus e adorava Baal, né? E aí, neste desafio, quando Elias faz o desafio e os profetas de Baal, diz a palavra que eles ficaram, que eles clamavam, que eles pediam, que eles se cortavam e nada do Deus deles ouvir a oração deles. Por quê? Porque o Deus deles é um Deus morto, né? E quando Elias faz essa oração que Deus manda o fome e consome tudo, consome a água, né? Consome todo o holocausto, né? A lenha, a pedra, o pó, e ainda diz a palavra que lambeu ainda a água do rego, né? E o povo ficou maravilhado e todos gritaram numa única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, né, irmão? Não tem nada difícil para o nosso Deus, né, irmão? É só a gente crer, obedecer e esperar. Altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva, depois de nos mostrar o seu grande poder diante de todos e Elias acabar com todos os profetas idólatras, o Senhor ainda tinha mais bênção a oferecer. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 1 Reis 18:41. Isso demonstra que a idolatria instalada em Israel impedia a ação de Deus. Há, portanto, boas razões para termos a certeza de que quando o Senhor decidiu sobre o retorno de Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário
haver conserto. No âmago da questão, era imprescindível haver arrependimento e a expressão da glória de Deus. Cumprido estes requisitos, era a hora do Senhor derramar uma abundante chuva sobre aquela terra, mostrando assim que só existe um Deus. Olha só, irmãos, então a idolatria instalada em Israel impedia que a ação de Deus se movesse. Então, depois que foi restaurado o altar, né, que tudo foi colocado no lugar, a chuva veio. E Israel foi novamente abençoado, né? Então, tinha que ter esse arrependimento, tinha que ter esse conserto para Deus mandar a chuva para Israel, né? Então, irmãos, diante do embate entre Elias e os profetas de Baal e Aserá, todos presenciaram a resposta divina com fogo consumidor, pois só o Senhor é Deus. Conclusão: vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Que o Senhor, irmãos, possa abençoar cada um de nós, né? Então, nessa manhã, nós aprendemos que o Senhor, ele tem métodos peculiares de agir, irmãos. Vamos reforçar aqui os objetivos da lição. A nossa mente não consegue alcançar a grandiosidade de Deus. Então, irmãos, vocês têm que orar, têm que crer, têm que obedecer e têm que esperar no Senhor, porque Deus, ele usa o método que ele quer, não é